Amém, irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vocês, amém? Sobre todos nós. É uma grande alegria para nós estarmos aqui, né? Privilégio de estar com os irmãos, estar aqui nesse local muito bonito, né? Eu sei que não é tão simples montar e fazer um acampamento, e realmente isso que o pastor falou, valorize esse tempo que nós estamos aqui. Amém, amados? Muito bom estar aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5. Vou marcar um horário aqui, né, pastor Roberto, que senão Deus nos dê graça. Aqui, lá é assim, acampamento não tem hora para acabar, né? Mas parece que a janta, todo mundo está sem jantar ainda, e nós temos que pensar nas crianças e nos idosos, né, que estão por aí. Mas vamos lá. Efésios capítulo 5, queridos, versículo 21. Antes de ler, eu quero tentar contextualizar a mim e a você que o tema deste acampamento, né, são os relacionamentos, e eu pensei logo em Efésios, eu acho que alguns irmãos já pregaram isso também, e pensei num versículo-chave que eu até quis seguir do capítulo 4, como o apóstolo Paulo fez, e a Bíblia é perfeita, mas não só ele, e não só alguns comentaristas dizem que para nós nos dermos bem nos relacionamentos, que aqui é na igreja, entre os irmãos, no casamento, no trabalho, na escola, né, e marido e mulher, eu entendo que esse é o versículo-chave, que é Efésios 5, poderemos ler o 18, mas o que eu quero mais é o versículo 21. O versículo 18 diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E o versículo 21 diz: sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Se nós não formos pessoas cheias do Espírito Santo, cristãos, nós não conseguiremos lidar bem nesses relacionamentos. Trabalho, família, filhos, igreja, sempre haverá problemas, porque nós somos pecadores, mas fomos regenerados em Cristo. Mas ainda temos algumas coisas que não agradam a Deus, e não deveria também agradar a nós mesmos. E aí Paulo, antes de descer para as relações, que ele vai falar o marido e a mulher, depois ele vai falar pais e filhos, depois ele vai falar servos e senhores, que é o que eu pretendo falar, se Deus permitir, amanhã, você tem que entender da sujeição de uns aos outros no temor de Cristo. O que significa isso? A ideia aqui do apóstolo Paulo, era muito característica a ideia de um soldado de um exército. Um indivíduo, ele faz aquilo que ele quer. Quando você está na sua casa, você come do jeito que você quer, você põe um ventilador do jeito que você quer, mas quando você vai relacionar, aí não é assim mais. Aí você tem que se sujeitar, né? Não é assim? Na sua casa você faz o que você quiser. Aqui não, você vai ter que ir para a barraca, você vai ter que suportar, às vezes um irmão vai comer mais que você e a comida vai faltar, e todas essas coisas você é chamado a sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. O soldado, quando ele entra para o exército, ele não tem mais vontade própria, ele agora é subserviente àquelas regras, e as regras mandam nele. Essa é a dificuldade de muitos cristãos. Eles vêm do mundo e ainda temos aqueles costumes. Quando eu for falar de filhos, eu quero falar isso. Os filhos aprendem a mandar em casa, quando ele chega na igreja, ele não manda nada, né? Ele pode ser o presidente da república, quando ele vai na igreja, ele é uma ovelha, natural, né? É assim que deveria ser. Essa está sendo a luta do pastor presbiteriano do Luciano, irmão de Zezé de Camargo, né? Perguntaram para ele: como é que você faz? Não, lá espero que seja assim mesmo, tem que ser mais um. Ele tem que sujeitar uns aos outros, no temor de Cristo. Porque quando Cristo nos salvou, as diferenças foram embora. E aí você cede, aí você sujeita, aí você não faz as coisas mais do seu jeito, como um soldado. Você submete às regras. João 13,17, não precisa abrir, diz assim: se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. O
Então não adianta saber doutrina sem a prática. Então o que significa sujeitar uns aos outros? Eu quero tentar resumir, não sei se vou conseguir, antes de entrar em alguns textos, mas eu quero falar, significa que você não deve ser irrefletido. Um crente, ele é governado pela verdade, pelos princípios da palavra de Deus. Ações impetuosas que nós temos, infelizmente ainda temos, causa briga, problemas, afeta a igreja, afeta os irmãos, afeta o casamento, afeta o trabalho. O cristão, ele reflete, ele não é uma pessoa irrefletida. A Bíblia não enaltece, desculpa a expressão, a tolice. Pelo contrário, Efésios 5,15, aí antes está falando assim, vede prudentemente como vocês andam, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Primeira coisa, para me sujeitar uns aos outros, eu não devo ser irrefletido. Segunda coisa, eu não devo ser egoísta e egocêntrico. Eu colocaria isso em um lugar mais alto. Falei hoje de manhã lá na nossa igreja. O grande problema nosso é o nosso ego. Nosso ego. Nós nos dividimos por questões secundárias. Nós rompemos alianças. Não, pastor, não me agradou, para mim não serve. Então você não é crente. Porque o cristão, ele faz tudo, ele se sujeita uns aos outros por causa de Cristo. Por causa do seu Senhor. Por causa daquilo que o nosso Redentor fez, de se humilhar. E ele diz lá em João, quando aquela mulher quer que os seus filhos tenham uma posição proeminente no céu, ele diz, não, neste mundo é assim, uns governam sobre outros, aqui não, aqui o maior tem que ser servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar sua vida. O que dificulta no trabalho, no casamento, na escola, na família? Nós não queremos sujeitar uns aos outros. Somos extremamente egocêntricos. O verdadeiro problema com as pessoas, elas nunca pensam, exceto nelas mesmas. De você já lembra muito, santo. De você já gosta demais. Pastor, tem que amar o próximo como a ti mesmo. A ti mesmo você já se ama. Pensa na sua rotina. Tudo que você faz pensando em você. O meu café, aquele docinho, açúcar tem que ser daquele jeito. Nós somos assim. Quando eu estou falando você, nós, eu me incluo. Os irmãos cantaram aqui aquela música. Eu falo, meu Deus, faz-me semelhante a Cristo. Faz-me parecido com Ele. Totalmente parecido com Ele. Que se sujeitou uns aos outros. Que era Deus e se fez servo. Que era todo poderoso e não tinha onde reclinar a cabeça. O seu problema é o seu ego. Você pensa muito em você. Não precisa falar, pastor Roberto, manda ele embora, pastor. Para que você chamou? Mas é o seu ego. É o meu ego. Olha a criança. Ela quer tudo do jeito dela. E o que muda isso? O Espírito Santo. Efésios capítulo 4. Olha, volta um pouquinho. Efésios capítulo 4. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim. Versículo 3 ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, é maiúsculo, no vínculo da paz. Preservar, o cristão já é unido. O que ele tem que fazer? Preservar. Como? Ele gosta do feijão, mas não tem feijão. Ele fica sem feijão. Amém. Não. Você preserva a unidade no vínculo da paz. Quem gera a unidade é o Espírito Santo. Já estou falando da unidade da igreja. Quem preserva? A igreja. É assim? É assim. Você suporta. Tem coisas altas, escandalosas, primárias, aí tudo bem. Pecado escandaloso. Agora, coisas secundárias. Às vezes para nós pastores, até eu, os teológicos, dá para suportar? É uma heresia? Aí não dá. É algo que vai contra um princípio fundamental. Nosso problema é que nós somos muito egoístas. O que é a igreja? O que a Bíblia diz? Há um só corpo.
Um só corpo, olha lá o versículo 4, há um só corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, se o Espírito Santo habita em mim, e habita no irmão aqui, não é o mesmo Espírito? Eu fui criado de uma forma, ele outra, tivemos diferenças de costume, mas Cristo nos une. Não é isso que aconteceu na África do Sul? Na época do apartheid? Você chegava no correio, os negros de um lado, os brancos do outro. Um ficava fazendo carinha feia para o outro. Quando veio o avivamento, os brancos falavam para os negros, pode passar na minha frente. Judeus e gentios foram unidos, Cristo nos une. Nós temos posições diferentes, ou vidas diferentes, mas isso não é muito secundário. O que é primário é o que ele fez na cruz do Calvário. Então Paulo diz, como é que vocês vão unir se vocês não se sujeitarem uns aos outros? Isso é difícil, irmãos, para todos nós. Por isso que ser como filho de Deus, eu diria por isso que essas igrejas que só pregam de vitória e da prosperidade, não é difícil encher. É difícil você ser igual a Cristo. Embora a unidade da igreja é a obra de Deus, a preservação dela é obra nossa. Vamos pensar aqui rapidamente num espírito faccioso. Vamos lá, vai para Filipenses para você ver. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Olha o que Paulo diz. Ele fala assim, amém, amados? Amém. Que poderíamos ir no 2, né? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a você mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, a facção, a divisão, ela vem por essa dificuldade de sujeitar uns aos outros. É um espírito de partidarismo, é uma mentalidade de grupo. Não, pastor André ou pastor fulano de tal, eu não aceito, eu penso desse jeito, e nós somos guiados em termos dos nossos preconceitos. Quem que falou que a forma que você foi criado foi a mais certa? O que é certo é a Escritura. É a Escritura sagrada. Nós somos assim, meu país, por que há guerras? Porque não tem essa sujeição uns aos outros. Você viu agora Donald Trump e o Zelensky brigando? É o ego. É o eu. É meu país, pastor. Minha vida. Ninguém entra nela, não. Então, como é que você vai fazer parte da igreja e você não? Ninguém vai entrar na sua vida. Então você não vai unir com ninguém. Eu falo lá na minha igreja, eu falei, tem alguns aqui que eu só encontro domingo à noite, eu não consigo ver isso no Novo Testamento, e só à noite terminou, pastor, estou doido para ir embora. Papaléguas. Mentalidade de grupo, ego, não quer sujeitar, esperar, conversar, ter paciência, em humildade, viver de forma digna do Evangelho, sujeitando uns aos outros. Eu vou chegar lá, por causa de Cristo, do temor de Cristo. Eu faço isso para quê? Para manter uma igreja? Não, você faz isso por causa de Jesus. Por que Paulo fica preso? E ele escreve para os filipenses, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sinto que é Evódia, vocês estão brigando aí. Ô companheiro de jugo, ajude essas duas aí. Mas eu estou aqui preso. No momento nenhum ele pensa nele. Ele, por favor, companheiro de jugo. Companheiro de jugo, o jugo é a ideia do boi que cada um, né? Você tinha um boi forte, um boi fraco, aí você quebrava o jugo. Tinha que ser 2 bois fortes para fazer o arado. Era alguém que estava na igreja de Filipos que poderia ajudar aquelas duas que estavam se dividindo. Elas não estavam se sujeitando uns aos outros. Paulo fala assim, ó, pensem concordemente no Senhor, por causa do Senhor, por causa daquele que foi à cruz do Calvário por vocês, daquele que foi o exemplo, o clímax de sujeição, de obediência, de quebrantamento. Olhem para ele, siga ele, viva como ele viveu. Foi isso que nós fomos chamados para viver.
Se você está na igreja querendo pensar no seu bem-querer, você não vai conseguir fazer parte da igreja, porque assim como um ferro afia o outro, o irmão a seu irmão. 4 améns. É difícil, não é? Mas está me repreendendo. Você precisa. Essas cartas foram escritas, eles converteram, mas eles precisavam mudar algumas coisas. Eles precisavam sujeitar uns aos outros. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. O ego deles precisariam ser, uma palavra que eu estou usando lá que Silvana não gosta, macetado. Ou bem, muda a palavra. Mulher é uma bênção. Vamos falar de casamento também, de ouvir a esposa. Você lê no Corinto? Eu sou de Paulo. O culto que é o William, eu vou. O culto que é o pastor Sidney, vou não. Mas o culto que é o pastor, como é que é o outro, o irmão Oswaldo, o pastor Oswaldo? Sei lá. Tem uns que olham, quem está escalado hoje? Vou não. Apolo, Cefas, Paulo e Cristo estavam em Corinto. 4 nomes. Paulo fala, eu batizei vocês. Eu nunca vi um pastor se gloriar de não batizar. Paulo se gloria e fala assim, ó, eu batizei que eu lembro a casa de Estéfanas, mas não queria batizar ninguém de vocês não. A pior igreja, talvez, do Novo Testamento é a igreja de Corinto. Dividida. Não se sujeitava. Você tem dons, você fala em línguas, você profetiza. Aí por isso que escreveu aquela linda carta. O amor não busca os seus próprios. Meu país. E vou te falar mais. O Novo Testamento não pensa tanto em termos denominacionais. Minha igreja. Nós conhecemos um pastor muito querido que quando tocava uma musiquinha das crianças, não tem problema isso não, e quando falava da igreja presbiteriana onde ela foi fundada, ele falava, opa! O Novo Testamento não pensava tanto em termos denominacionais. Paulo não fala assim de que Evódia, parem de brigar por causa do meu ministério, ele não fala, por causa de Cristo. Quer ver? Olha, Filipenses capítulo 4. Versículo 2, ele diz assim, eu rogo, ele não exige, ele poderia exigir. Filipenses 4, 2, ele roga a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor, sejam maduras, por causa do Senhor. Eram 2 crentes, olha o versículo 3, prova que elas eram crentes. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Eram mulheres trabalhadoras no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro. Eram 2 irmãs que tinham o nome escrito no livro da vida, estavam brigando na igreja. Isso acontece? Acontece. Uma quer fazer melhor do que a outra. Aí aquele ovo não colocou sal. Aí irmã fulano, o ovo dela tem sal. Sujeito uns aos outros. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me consagre. Você vai chegar no céu como? Cheio de obras, você vai falar assim, eu não trago nada nas minhas mãos, Senhor. Somente a tua graça, somente o teu filho. Por causa do teu filho, eu vou até os limites para me unir no meu casamento, no meu trabalho, na minha família, na minha igreja, onde eu estiver. Tem gente que rompe por qualquer coisa. Espírito de partidarismo, vanglória, orgulho, convencimento,
que é o ego? Eu exijo meus direitos. Por que eu não devo ter a vida que eu me escolhi? Porque você é crente e agora você serve a Jesus Cristo. E quando você decidiu segui-lo, você falou que você ia negar sua cruz e pegar sua cruz, negar você mesmo e segui-lo até o final. Você consegue imaginar? O apóstolo Paulo está preso em Roma, provavelmente 2 pessoas, 2 soldados do seu lado, e ele lutando, acorrentado de um lado e do outro, e lá ele escreveu: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo, o que você está dando? Sente que a voz está brigando. O culto, uma quer abrir, o outro não. A outra não aceita a outra. E elas trabalham muito bem, elas são cooperadoras, elas te ajudaram no evangelho. E eu fico abismado com a piedade dele. Se fosse eu já ia mandar uma bomba, ia falar: rapaz, eu estou aqui sofrendo. Ele falou assim: eu rogo vocês, embora eu poderia exortar, eu peço sim que eu volte. Pensa concordemente, ele está preso em Roma. A ti, fiel companheiro de jugo e clemente, seus nomes estão escritos no livro da vida. Ajude essas 2, resolva essa questão. O evangelho é maior, a igreja é maior, a salvação das almas é maior, vidas sendo transformadas é maior. Pare de pensar nas coisas do seu ego. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o problema do incrédulo, ele só pensa nele. Não há problema nosso. O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Como diz Martin Lloyd Jones, pega o avental da humildade, e eu estou pregando para mim, e lava os pés deles. Faça, Pedro, como eu fiz. A gente canta uma música na igreja lá que eu tenho até medo, que diz assim: eu quero ser como tu, negar-me a mim mesmo e tomar minha cruz, ser mais submisso do que ser honrado. Que mais, bem? Eu quero parecer mais contigo. Estava contando para os pastores ali, nós vimos uma mulher chamada, depois você me lembra, você tem que sentar aqui bem, auxiliadora, né? Precisar de um versículo. Ela estava com câncer e fazendo tratamento de medicina integrativa, Arielle, e ela sofrendo, e eu recebia, e eu mandava no grupo de WhatsApp, para uns crentes e para uns desviados, ela fazendo quimioterapia e radioterapia, indo nos 2 cultos de cadeira de roda. Eu só vi os irmãozinhos pondo aquela carinha de olhinho com lágrima, aqueles irmãos que não aparecem nem no culto direito, né? Aí eu mandava, ela com câncer, ela fala assim: estou sentindo dores, mas estou indo. E ela morrendo, deixando 3 filhos, e o marido com ela, sofrendo junto, e ela colocava umas coisas no WhatsApp que só edificava a gente, e ela colocava os meninos brincando e cantando aquela música antiga do Logos: nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, o Senhor nosso Deus nos tem alimentado, e ela morrendo, para a nossa alegria, para a nossa alegria. Aí tem uma mulher que passava creme nos pés dela, e a mulher gostava de um cheiro, e ela gostava de outro cheiro, e ela está em câncer, 3 anos sofrendo e morrendo. Ela falava assim: põe o creme que você gosta do cheiro. O que eu faria? Não, eu estou morrendo, eu quero eu sentir bem. Né, Lê? O creme é o meu cheiro. Ego. Esse é o problema da igreja.
Cinti e Evódia, 2 mulheres que o nome estava escrito no livro da vida, cheias de ego. Outra coisa, como que nós vamos, nesses relacionamentos, sermos transformados? Significa que nós não devemos ser autoafirmativos. Você lembra de Gênesis 3? Não, Adão e Eva? Não, vocês serão deuses, pode comer o fruto. Se autoafirmem. Não. Satanás levanta o ego dela. E ela seduz o marido. Autoafirmativo é querer ser melhor do que os outros. O ego é a causa radical de todos os nossos problemas. Para não sujeitar uns aos outros, eu também não devo ser obstinado, orgulhoso. Há diferença de pessoas que têm boas opiniões e pessoas obstinadas. A pessoa obstinada é o Saul, ela é cheia de si, ela é orgulhosa das suas opiniões. Mas já que você está na igreja, você pode dar opinião, mas não vai prevalecer a sua. Vai ser aquilo que é melhor para o reino de Deus, para a glória de Deus, e você se sujeita. O obstinado, ele está mais interessado em afirmar sua opinião do que no conteúdo da opinião. Martin Lloyd Jones me arrasa. De vez em quando a gente entra nos debates, ele fala assim, quando você entrar no debate, ele era meio contra debate, a não ser que fosse uma coisa muito bíblica. Ele fala assim, se você já falou bravo, você já perdeu. E eu já perdi muitos. Um dia nós estávamos numa casa do meu irmão, aí surgiu, eu falei de calvinismo, e eles tudo arminiano. Falei, vamos deixar isso para depois? Não, aí chegou um amigo, vai, mostra o tanto que você sabe. Vai, rapaz, é a sua hora de brilhar. E eu falei, ouça as esposas. Falei, e ele falou, ele frequentou uma batista em Itaiobeira. Fomos embora. Aí, minha amada, você acha que aquilo ali glorificou a Deus? Eu falei, bem, por que você fala? Fica quieta. A forma, eu perdi a guerra. Muitos se traem pela forma de falar as coisas. Inclusive, irmãos, eu costumo falar isso toda igreja nova que eu vou, mas em 2020, minha monora está boa, eu preguei nessa igreja. Demorou, hein, pastor Alberto? Demorou. Novembro de 2020, e eu sempre falo assim, às vezes eu erro muito na forma, mas tenta olhar o conteúdo, mas eu também às vezes preciso mudar a forma. Quando você entra numa discussão, cuidado, você não tem que firmar sua opinião. Você fala, beleza. Deus está no controle. Deixa a pessoa pensando, mesmo que ela não concorda, ela vai embora pensando. Não trai o evangelho da forma como você faz. Às vezes, o orgulhoso, ou a pessoa que não se sujeita uns aos outros, ele sempre olha para ele mesmo. Ele sempre se mostra orgulhoso do seu conhecimento, não é isso? O saber, hein? Eu amo a doutrina e quero aprender muito, mas eu prefiro um irmão que não sabe muito, mas ele é piedoso, ele é quebrantado, ele dá outra face, ele anda a segunda milha. Você vê ele orando, às vezes não tem aquelas orações teológicas corretas, mas ele é quebrado. Ele traz as marcas de Cristo. Ele é diferente. Ele entendeu que ele não é nada. Deus não faz acepção de pessoas. Nós vamos falar, se Deus permitir, quando fala do patrão e do empregado. O empregado, ele tem que servir ao Senhor, não servindo à vista, como que quando o patrão chega ele muda. Mas quando Paulo vai falar do patrão, ele fala assim, você que é patrão, para de ameaçar. Não fala para ele que ele é empregado, não, porque você tem um Senhor no céu, e naquele grande dia você vai prestar contas de toda a sua, se você é um empregador, de toda a forma que você tratou o empregado. Nosso Senhor está no céu, e haverá um grande dia do julgamento dos crentes. 2 Coríntios 5:10. Significa também agora,
sobra para nós, pastores, que sujeitamos aos outros, nós não podemos ser ditatoriais. Lembra 1 Pedro capítulo 5? O pastor não pode ser dominador. Quanto mais esclarecido alguém é, mais ele é tentado a ser ditatorial. Por isso que Pedro diz aos presbíteros como vocês, que são tentados a isso. Se você cresce em conhecimento de Deus, isso não pode te levar a controlar as pessoas, mas humilhar cada vez mais. A Bíblia fala, obedecei a vossos guias, imitai-os, mas eles não podem ser ditatoriais, senão como que eles vão sujeitar uns aos outros no temor de Cristo? Pode passar rápido, pastores? Não precisa ficar mais. Precisa não, né? Outra coisa, para sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, não devemos ser interesseiros. Vamos abrir lá rapidamente, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Olha o que Paulo diz, para nos trazer maturidade nessas relações. Amém, amados? Vocês acharam? Ele diz assim, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Se alguém não está bem, eu também sofro. Se alguém está feliz, eu também fico alegre com ele. Deixa eu fazer só uma coisa que eu fiz lá na igreja e rapidamente eu não vou demorar nisso. Na prática, quando eu estudo lá na igreja com os irmãos, eu falo que uma das características, se você é um cristão, você vai amar os irmãos. E amar os irmãos é fazer parte da vida da igreja. Você está sabendo quem está doente na igreja? Quem arrancou a unha? Se ele está sofrendo, você sofre junto? Na prática, eu falei lá e repito aqui, você tem tempo para os irmãos doentes? Quem ganhou neném? Familiares, enfermos, necessitados de uma palavra, encorajamento, apoio, repreensão, um olhar. Depois do culto, a graça e a paz, ou a paz do Senhor, um olhar para o irmão. Você ajuda em algo na igreja, oferta, missões, você tem que sujeitar. Você serve, você abre sua casa em sabedoria. Você deixa os irmãos entrarem na sua vida. Aqui não deve ter isso, não. De vez em quando eu falo assim, mas ninguém está vindo aqui em casa, tem algum negócio estranho. Guarda minha casinha bem guardadinha. Paz, irmão, sei lá, eu cá. Não é isso que o Novo Testamento fala. Nós acabamos de ler aí. Eles se dividiam na comunhão, no partir do pão. Segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, eles reuniam todos os dias. E faziam a ceia, pastor, quase todos os dias. Era um café e tinha ceia. Eu não consigo ver isso na igreja evangélica hoje. Inclusive na minha. Não, irmão, só fé. O mesmo espírito que não está aqui, não está no William. Ele não vai provocar o mesmo amor. Talvez um diferente nele, diferente em mim, mas não é o mesmo espírito. Será que nós temos o mesmo espírito da igreja do Novo Testamento? Um só batismo, uma só fé, o mesmo Deus que age em todos, no meio de todos, está em todos. Primeiro João fala que eu tenho que dar a vida pelos meus irmãos. Olha as coisas práticas, você tem tempo, você conversa, você manda um zap. Hoje eu falei com a irmã em amor, eu falei, eu sei que a senhora está doente, mas a senhora só está pensando na doença da senhora. Aí eu penso em ligar para alguém, mandar uma mensagem, mas eu fico com vergonha. Aí ela virou para mim e falou assim, eu sei que isso é egoísmo da minha parte. Eu falei, e é mesmo, irmã? É mesmo, eu falei em amor. Ela estava sentindo muito mal. Não queria nem tomar a Santa Ceia. Eu falei, só de a senhora estar sentindo tão mal, talvez é uma grande prova que a senhora nasceu de novo e é uma verdadeira cristã. Que evangelho é isso que nós estamos vivendo? E eu sei que talvez vocês aqui em Montes Claros sofrem mais, só encontra de vez em nunca. Eu nunca
isso no Novo Testamento. Você tem que questionar a sua verdadeira conversão. Você tem que questionar. Tem prazer? E ela falou assim: quando eu fico perto dos irmãos, me ajuda. Eu falei: fique, não fale mais dos problemas da senhora. Confia no Senhor. Eu não estou desprezando ela não, sabe, queridos? Eu conheço a história. Pense no Senhor. Quando mais você olha para o seu Golias, você vai pensando só em você. É o ego. Desculpa a expressão, é o maldito ego. Para sujeitar uns aos outros, significa que não devemos ser incapazes de receber críticas e tolerar pontos de vista. Tem pessoas que se orgulham de sua opinião e ficam ofendidos com outras opiniões. Sim? Trata tudo como pessoal. Se eu tenho muito orgulho da minha opinião, o fato de alguém questionar será um grande insulto a mim. Ele não está preocupado com a verdade, ele está preocupado com a opinião dele. O que importa é o que ele crê. Daí ele não quer ouvir ninguém. E ele é essencialmente ou excessivamente sensível. Este terrível ego. Quebra minha, né? E me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Se alguém pensar diferente, acha que está sendo contestado, que as pessoas não confiam nele ou que não dão valor ao que ele pensa e, portanto, vai cair fora. Sempre ameaçando renunciar. Não conseguem ouvir nada. Acha que é injustiça com ele. Paulo está escrevendo a respeito da vida da igreja. Nós não devemos ser assim, nós devemos sujeitar uns aos outros. Paulo está falando, se vocês serem sensíveis assim, por causa de uma opinião, de um ego, de uma obstinação, e sempre estão caindo fora, sempre estão ameaçando, não, eu vou sair, não, meu filho não pode falar, não pode triscar, ele é o príncipezinho. Aqui não é não. Ele é um irmão em Cristo que precisa de disciplina como todos os crentes precisam. Amém. Glória a Deus. Eu sei que nós devemos ser amorosos. Estava no evangelismo de Anaúba, a gente evangeliza lá de 15 em 15 dias e tal, e tem um menininho gritando. E eu e ele, eu falo amém, ele fala glória. E aquele menininho, o termômetro é mulher, né, gente? Não é assim? Eu olho para ela, ela está olhando, menino, vai. Eu chego para a menininha, a mãe, visitante. Fica quietinha, viu? Você fica quietinha. A mãe visitante. Tipo assim, volta mais nunca. Talvez eu não fiz da melhor forma. Mas as crianças precisam aprender desde cedo. Você lembra, se eu não estou enganado, é Esdras ou Neemias, crianças de colo participavam do culto. Joel, quando fala do avivamento, elas participavam e tinham que sujeitar e aprender. Vamos falar de filho ainda. Vamos falar da vara de filho. Que isso, pastor? Vamos falar de criação de filho. Deus mandou usar, se Deus mandou, ele sabe o que ele está falando. 4, amém. Próximo. Sujeitar uns aos outros significa que não devemos ser nestos quanto a quem somos. Romanos 3:9 diz que nós somos, 3:10, não há um justo sequer, que nós somos pecadores, que nós não somos nada. 1 Coríntios 4:7, Paulo diz, quem é que te faz sobressair? Quem é que te dá o talento do irmãozinho da guitarra e faz um som bonito? Quem é? Você e eu. Não, justo sequer. Todos pecaram e merecem a glória de Deus. A graça é sempre do Senhor. Esse é o problema do Corinto. Eu sei falar línguas, eu sei falar, profetizar. E Paulo fala, o que você está fazendo com vocês? Façam as coisas com ordem e decência. Quem é que te faz sobressair?
Pensem concordiamente o que está acontecendo com vocês. Quando você não entende que você é um miserável pecador, você sempre vai exigir seus direitos. Eu saí do culto hoje, conversei com essa irmã, eu falei com a senhora, gente, mas é bom você conversar com um convertido. Em 5 minutos ela falou, pastor, eu estou errada. Eu falei assim com meu irmão, pede perdão. Eu sei que a senhora está sofrendo muito. E quando eu falei com ela, ela falou, eu não tenho vontade nem de orar. Eu lembrei, de um escritor. Eu falei, santos viveram assim, não conseguiam nem orar. Mas há uma porta aberta de graça. Enquanto eu falava, não é eu, ela chorava. Ela falou, me faz falta Jesus, e eu estou sofrendo tanto. Vai conversar com o bode. Meu irmão, pastor, vamos parar de receber bode, gente. É só urso. Fica 50 anos com 40 membros. Amém. Amém. Um dia eu falei para o irmão que ele é preguiçoso. Irmão, em amor, ele está na igreja eu conheço ele na fé desde 2007. Falei, irmão, você não sustenta a sua família. Irmão, eu quase apanhei, nunca vi isso na minha vida. Aí conversei agora de novo, chamei meus 2 escudeiros. Eles chegaram para mim, ele só não avançou porque não estava lá. É lógico, Falei, faço um curso de novos membros. Não faço não. E o emprego, não, eu quero o emprego do jeito que eu quero. Isso aí, a esposa está passando necessidade. Então, e a igreja ajudando nessa base. Não tem parado, viu? Aí eu falei, não quero não. E não voltou mais. Os diabos estão sendo preparados para assim, eu nunca vi aquilo. Eu nunca vi uma pessoa virar na cara de show e falar isso. Ele falou para mim, não, vocês não é santo, não, vocês tudo aqui está falando de mim. Né? Quem é o culpado? Titio, que recebeu ele em 2021. Cinco anos agora no curso de novos membros. Tô brincando. Brincadeira. Vai dar problema para vocês. Vai dar problema. O que é convertido, você fala assim, a porta de graça está aberta. Nega a você mesmo. Pastor. Ele foi eleito, ele foi chamado eficazmente. Aleluia. A obra que foi fantástica, a obra da salvação. Quando Deus escolhe, vocês já pararam para pensar, porque vocês não estão no carnaval agora. Mas talvez pode ter pessoas aqui como Cinti, que é Vódia. Por isso que as cartas do Novo Testamento foram necessárias para tratar áreas que precisavam ser tratadas na igreja. Mas se você é um cristão, você vai ficar até o final. Você vai ficar até o final. Você vai perseverar até o final. Agora, santo, sujeite uns aos outros. Para de pensar em você. Pega a sua semana. Minha vida, meu médico, meu dentista que eu fui. O que você fez para alguém na semana? E para Deus e para a glória de Deus? Uma visita? Orou com alguém? Foi na cadeia? Isso é ser como ele foi. Você lembra quando Jesus fala em Mateus 25? Eu estava precisando de visita e vocês não foram lá. Estava com fome e vocês não me ajudaram. Estava passando frio. Também vocês não me deram cobertor. Significa que, sujeitar uns aos outros, nós somos membros de um corpo de Cristo só.
Paulo fala, 1 Coríntios 6, só de existir problemas entre vocês, demandas, é uma derrota completa. Coríntios, um mandava o outro para o tribunal. Vamos ler lá? 1 Coríntios 13. Diz assim, versículo 4, diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, ele não procura, não se conduz inconvenientemente, versículo 5, não procura os seus interesses, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Vamos só ter aqui, por causa do tempo. Significa que nós devemos nos livrar do ego e sermos cheios do Espírito. Paulo está falando, sejam cheios do Espírito. Como? Sujeitando-os aos outros no temor de Cristo. E agora, marido e mulher. E depois, filhos e pais. E depois, patrão e empregado. É fácil sujeitar patrão? Não. Mas você é crente. Você se obedece. Você está servindo ao Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Para avançar um pouquinho, tem alguns minutinhos. Sujeitar uns aos outros não quer dizer que eu aceito qualquer coisa, o ecumenismo. Eu aceito testemunha de Jeová. Eu cheguei na cadeia querendo pregar lá, pedindo a permissão. Já tem 2 igrejas aqui. Que bênção, glória. Quem? A igreja católica e testemunha de Jeová. São igrejas maravilhosas. Aí eu tive que falar com ela. Eu tive que falar rápido. Ô, querida, o testemunho de Jeová não é crente, eles não acreditam na divindade de Cristo. Quebra um princípio fundamental. Aí você não se sujeita. Eu gosto muito, né? Cito ele, o Dr. Martin Lloyd Jones. Billy Graham chamou ele para pregar numa conferência. Aí ele falou: eu só vou se você tirar os pastores liberais do púlpito e a igreja católica está ajudando essa campanha. E não fazer apelo lá na frente. Porque o apelo é algo emocional. A pessoa vai na frente, quem quer aceitar Jesus? Aí você toca uma música bem bacana. Não posso viver longe do teu amor. A pessoa vai lá na frente e chora. E ele falou assim: eu não vou. Pastores liberais, liberalismo teológico, duvidava do poder, do nascimento virginal, de diversas coisas de Cristo. Aí você não tem que sujeitar. Ou seja, chegou um TJ na sua casa, seja bem-vindo, entre aqui, vamos tomar um café, nós somos amigos e irmãos em Cristo. Não. Você fala, você senta, eu prego, você escuta. Porque você não acredita na divindade de Cristo. Quem fala isso? João. João fala que você nem o receba em casa. Não é isso que está escrito lá? Alguém tem dúvida dessa passagem? Quem tem dúvida dessa passagem, levanta a mão, senão nós vamos abrir. Lutero resistiu sozinho à grande igreja católica. Então você não se sujeita a qualquer coisa. Uma grande igreja, um ecumenismo e tal. Se quebra um princípio fundamental, você não deve sujeitar. Agora, você pode fazer isso de uma forma amigável, amorosa, simples, piedosa, né? Mas às vezes tem pessoas que dividem a igreja com coisas secundárias. Por exemplo, alguém quer sair da igreja, por quê? É uma coisa primária? A liderança está em pecado? É uma coisa secundária? Se batiza ou não batiza criança? Você acredita que isso é coisa secundária? Aspersão, imersão? Tem um pecado? Os pastores estão no adultério? Tem uma coisa feia? A irmã que está cantando, ela está numa vida promíscua lá fora? Do contrário, o que é que você faz? Sujeita uns aos outros por causa de Cristo. Jesus não pregou uniformidade. Uniformidade, ainda bem que aqui não tem isso. Não é assim? Se você chegar na igreja universal, eu posso falar, né, gente, aqui. Vocês estão vendo que eu falo? Universal, você vai ver os pregadores lá pregando com a mãozinha igual a de Macedo. Aquilo é uniformidade. Eu não estou criticando a mão dele. Eu estou falando que eles fazem todo mundo igual. Isso é característico de seita. O pastor Roberto tem um jeito de falar, a voz forte, né? Quando ele chega lá em Porteirinha, igreja desse tamanho, ele chegou. A voz é uma bomba, é potente a voz dele. O outro tem outro jeito, o outro tem outro jeito. A Bíblia fala de unidade, não uniformidade. Se você quiser todo mundo igual, você não está querendo o que Jesus quis.
Paulo era de um jeito, João era filhinhos. Oh, filhinhos. Ao mesmo tempo que ele era filhinhos, ele falava, se você vive em pecado, você é um mentiroso. Dá o tapa e deixa sorrindo, né? Era João. Lembra de Paulo e Pedro? Paulo confronta Pedro no princípio fundamental. Paulo confronta e fala assim, não, isso aí está errado. Você está aceitando que precisa de Cristo e mais a circuncisão. Eu tinha copiado uma coisa aqui, mas não vou falar o que eu copiei. Paulo não se sujeita a Pedro, e ele poderia pensar mais ou menos assim, quem sou eu? Isso está em Gálatas 2,11, se você quiser anotar. Eu não estive com Cristo na época, como Pedro. Ele poderia falar, quem sou eu para me levantar contra um grande homem, o apóstolo Pedro? Não devo falar nada, vou ficar em silêncio e orar, trabalhar junto no espírito de amizade. Billy Graham, eu vou lá pregar, amizade. Não, a paz, diz Lutero, se possível for, a verdade a qualquer custo. Eu não uno com gente mentirosa. Aí minha posição, não sei a posição dos pastores, sou contra um casamento ecumênico. Fala o padre, depois fala eu, na mesma hora. Ele vai falar de Maria, eu vou falar de Jesus Cristo só. Aí é um princípio fundamental. Aí você não se sujeita. Aí você não sujeita, não. Vamos ali, moço, vai ter um negócio ali, vai ter uma missa lá em casa, aquela coisa toda e tal, e vão rezar o texto. Você também faz isso, né? Se precisar, né? Uma rezadinha assim, rapidinho. Olha o que Paulo pensa, eu achei maravilhoso isso aqui. Ele poderia pensar, eu não devo falar nada, devo ficar em silêncio e orar, vou trabalhar junto com Pedro, aos poucos eu convenço ele resiste Pedro face a face. E lá na frente Pedro o elogia, que ninguém deu tanta sabedoria como o apóstolo Paulo. Um princípio fundamental, aí você não se sujeita. Amém, amados? Amém. Só mais um pouquinho, vocês conseguem aguentar? Por quê? Vamos lá para Efésios 5. Efésios 5. Olha o versículo 21, que é o ponto-chave aqui, que eu quero resumir. Versículo 21, ele diz assim: sujeitando-os uns aos outros, por causa de quê? Por causa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual que é a ideia, pastor André? A ideia é o seguinte: Cristo deve governar a nossa vida e a nossa prática. Por que eu devo estar aqui? Não simplesmente por causa do pastor Roberto, deveria ser a minha verdadeira motivação. Eu tenho que estar aqui por causa de Cristo. Por que nós passamos em Canaúba, estava cheio de gente lá no carnaval, e a gente não está lá? Por causa do Senhor Jesus Cristo. Se você está na igreja por outras motivações, você vai sair com qualquer coisinha. Não me cumprimentou. Sujeitados uns aos outros por causa de Cristo. Sinti Evódia, pensem concordantemente no Senhor. Eu vou ter que falar. Olha para você ver, Efésios capítulo 6. Olha Efésios capítulo 6. Ele diz, olha Efésios capítulo 5, versículo 22. Paulo diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, por causa do... Não é porque o marido merece, ninguém merece nada, é por causa de Cristo. Essa é a motivação. E outra coisa, capítulo 6, versículo 1: filhos, obedecei aos pais no Senhor. Agora vamos para Efésios capítulo 6, versículo 5: quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor. Esse minúsculo é o patrão, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a quem? Cristo. Olha o versículo 9: e vós patrões,
De igual modo, procedei para com os seus empregados, deixando de ameaçar, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e para com ele não há acepção de pessoas. Por causa do senhorio de Cristo, você faz isso com temor e tremor, por causa dele. A ideia é o seguinte: será que eu estou decepcionando Jesus? Hora do louvor, não gostei daquela canção, mas não tem nada de errado nela. Eu vou decepcionar Jesus, eu vou cantar e bater palma. Hora de pagar a conta, eu estou decepcionando Cristo. Hora de submeter ao marido e o marido da vida pela esposa, eu estou fazendo por causa de Cristo. Hora de trabalhar, eu estou trabalhando e o patrão chega, ele chegando ou não chegando, eu trabalho, eu estou fazendo para quem? Para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a motivação. Nós pensamos o seguinte, que quando nós chegarmos lá no céu, nós não seremos condenados pelas nossas obras. Você, não só isso, você será julgado pelas motivações das suas obras. Lá na igreja eu faço assim, semana alguém deu de presente um espelho para o banheiro da igreja. As irmãs amaram. Minha esposa sabe, eu falo, não me conta quem é, para não gerar em mim uma motivação errada. Ele chega, põe o espelho, não conta para ninguém, fecha a igreja, e aquele que vê em secreto o recompensará. Não é assim? Estou dando uma oferta para acampamento. Não aconteceu isso não, acho que não, né? Põe no grupo. Milão! Já recebeu a glória dos homens. Paulo, quando ele fala com Sintique e Evódia, ele não fala assim, ó, vocês estão estragando a minha igreja, vocês estão estragando o meu ministério. Ele fala assim, não, pensem por causa do Senhor. Por que eu estou preso ali? Por causa dele. Como é que um homem sofre 195 chibatadas e na primeira instância ninguém esteve lá com ele? Onde ele adquiriu força, de onde ele extraiu força, ninguém esteve com ele. Se você ler Romanos capítulo 5, 15, ele fala assim, ó, Romanos, eu quero passar para aí, para vocês me levarem e da Espanha, eu possa dar uma oferta aos crentes da Macedônia. Aí ele escreve lá, eu espero que vocês me ajudem. Aí o comentarista chamado Matthew Wayne falou assim, ó, Paulo esperava não esperando, duvidando. Pastores, não espere muito das ovelhas, e nem de ninguém. Espere do Senhor. Amém. Não espere. Não espere. Na hora do vamos ver, você fica sozinho. Demas amou o presente século e me abandonou. Clemente, oh Timóteo, vem cá, traz a capa de Code. Eu estou só, mas o Senhor me assistiu. Por causa do Senhor, pensem no Senhor, sirvam o marido e a esposa por causa do Senhor, sejam unidos na igreja por causa do Senhor, não ameacem o empregado por causa do Senhor, submetam o marido por causa do Senhor, dá a vida pela esposa por causa do Senhor. Essa é a regra. As motivações serão avaliadas naquele grande dia. Eu vou ter que terminar por aqui. E eu estava orando, penso eu que seja o Espírito Santo. Para acabar, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Paulo diz o seguinte: Amém? Eu estou indo rápido, porque eu sei que vocês já estão com fome. 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por causa do corpo. Verso 11, ele diz assim: e assim conhecendo o temor do Senhor, alguns entendem que é o terror do Senhor, ele diz: persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que a vossa consciência nos reconheça. O que é isso? É o tribunal de Cristo. Ou seja, refere-se ao lugar que Deus vai sentar e vai avaliar a vida dos cristãos, com o objetivo de entregar os galardões eternos.
Há níveis de recompensa no céu. Todos os crentes estarão diante de Jesus Cristo e ouvirão o seu veredicto no dia do julgamento para receber vários níveis de recompensa pelo que fizeram durante a vida. As ações têm consequência e as omissões também. E esse julgamento incluirá: por que você não fez assim com seu filho? Por que você não honrou o homem? Por que você fez aqui com fulano? Por que você viu uma pessoa chorando e não fez nada? Todas as ações. Você terá realmente um pai, se você é um crente. Esse versículo é só para crente. Justificados, mas haverá uma perda. Eu gosto quando o escritor fala de Pedro. Lucas 22, quando ele traz Jesus, Jesus só olha. E o escritor disse: Pedro preferia receber uma surra. Aquele olhar! Eu falo, meu Deus, quando se olhar para mim. 1 Coríntios 3 fala que uns vão fazer ouro, prata, metal, outros é palha, fino, madeira. Aquelas 3 pessoas ali, da obra que eles realizam, aqueles 2 grupos, melhor dizendo, serão salvos. Como que através do fogo? O que é isso? Haverá uma perda no grande dia. Que perda é essa? Nós não sabemos. O Novo Testamento não fala. É o julgamento dos galardões. E eu não queria chegar lá. Nós o veremos como ele é. E ele olhar para mim. Sabe quando o filho faz uma coisa errada? Vou usar o exemplo do meu sogro. Eles, pela graça de Deus, nunca apanharam. Olha como é que o homem era bravo. Ele só olhava os 3. Eu falei: bem, você nunca apanhou? Eu já levei tanto chicote. Você era santa. Eu não quero ter aquele olhar. Só olhou para Pedro. Era com Pedro: me bate, Senhor, é melhor. Um olhar de uma perda, não a salvação. Perda na recompensa. Nos relacionamentos da igreja, do trabalho, marido e mulher, na escola, em todas as áreas. Ou você quer ouvir: servo bom e fiel? Entra, servo. Eu te dei talento e você produziu. O que é que nós ouviremos? Eu não estou falando de perder a salvação. Apocalipse fala que os livros serão abertos, o livro da vida e outros livros que a gente não sabe o que é, mas tem os nossos atos. Ó, olha aqui, tintim por tintim está anotado. Não esperou na hora do jantar, furou a fila. Pensou mal, não vai para o inferno não. Haverá perdas. Salvo como através do fogo. Eu não queria isso. Acho que vou sofrer perda, e muitas. Eu queria ouvir: servo bom e fiel, entra. Você foi fiel até o final. Você não negociou. Você não foi ditador com as ovelhas. Você falou: rogo, revode e sinte. Ele fala para Filipenses, pastor, que aquela igreja era a coroa dele. Meus amados, ele falava: que apóstolo, para a glória de Deus. Que graça. Ele mesmo diz: o Senhor me revestiu de força, todos me abandonaram, mas Ele me livrou da boca do leão. Ele esteve comigo. Não espere demais das pessoas. Para com isso. E você confia no Senhor. Espere dele. Somente dele. Somente dele.
Como você tem gastado sua vida? Neste mundo. Ele fala que alguns vão ter perda, como através do sal, através do fogo. Ele não quis que nós soubéssemos com exatidão seriam essas perdas. Paulo fala, nós vamos estar no tribunal de Cristo, conhecendo o terror do Senhor. Nós vamos falar de filhos. Toda vez que você deixa de disciplinar seu filho, lá na glória está anotado, André, como diz o Dr. Mark Lloyd Jones, tintim por tintim está anotado. Só escuta. Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Você acha que esses pastores... Eu fico vendo, desculpa gente, eu fico vendo os pastores aí da Lagoinha brigar. Não é possível. Um levando o outro para o tribunal. Pô, Walsh fala que os melhores pastores são aqueles que têm 7 ovelhas e você nunca ouviu falar dele. Já ouviu falar de Arthur W. Pink, que escreveu Os Atributos de Deus? Foi um arminiano. Antes disso, era arminiano, desviou para o espiritismo. Um dia ele chega na casa dele, o pai dele está lendo Provérbios. Eu não sei qual é, mas é mais ou menos isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. W. Pink chega, o pai dele lê alto para ele ouvir e fala, meu filho, pensa nisso. Pink sobe a escada e vai orar. E vai crer em Cristo e deixar o espiritismo. No outro dia sai pesquisando faculdades para estudar. Começa em uma arminiana, desiste, ele quer uma doutrina mais calvinista, mais ou menos 1950, e ele começa a estudar, se torna professor e começa a pregar. Mas ninguém queria ouvi-lo. Já sentiu isso? Como Jeremias, eu falo e ninguém concorda. Parece que eu estou só, o que está acontecendo? Ele prega, ninguém ouve, todas as portas se fecharam para ele. E ele entende que ele deveria escrever livros. Leia Os Atributos de Deus, obra maravilhosa. W. Pink, depois de tanto se dedicar ao Senhor, uma teologia maravilhosa, um homem piedoso, morre. Quantas pessoas no velório? 8 pessoas. Mas lá em cima, espiritismo, tintim por tintim anotado. Se a sua obra for madeiro, palha ou feno, haverá perda. Você será salvo como através do fogo. Haverá um nível de perda. Seja santo. Viva para a glória dele. Amém. Aproveita esses dias aqui. Falei, eu tenho que ser um bom pai. Os avós, desculpa citar demais, gente, mas eu vi um documentário do Mark Lloyd Jones, eu não sei se você assim, hoje na viagem nós falamos dos netos que eu vou ter. Né? Ela quer que põe André Júnior, não põe André Júnior, não põe meu nome no neto, não. Mas eu via ele cuidando dos netinhos e beijando. Eu falei, será que eu vou ser assim? Nós, pastores, gostamos só de igreja, né? Cuidar com isso. Começa a pegar o menino, conhecendo o terror do Senhor, você vai estar diante do tribunal. Calma, Santo, brinca com o menino primeiro. Vai na praia. Acho que eu e o pastor Roberto somos desses. É uma dificuldade de relaxar a cabeça. É ser como Cristo. Amar os netos. Tintim por tintim está anotado. Eu quero ouvir. Servo bom e fiel. Entra do gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco.
sobre o muito eu vou te colocar. Amém. Que o Senhor seja glorificado. Vamos ficar em pé, vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, se você puder.